Olá, eu sou o Fábio do canal 10 Minutos Investindo e aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, swing trade, position e day trade. E esse é um vídeo que foi feito a pedido de um dos meus amigos a respeito de dividendos, né? Então esse vai ser o foco do nosso vídeo de hoje. Eu queria deixar uma observação que a minha conta estava com problema no YouTube e para algumas pessoas não estava aparecendo o campo de comentário, né? Eu tive que entrar em contato com o YouTube e me parece que eles resolveram o problema de ontem para hoje. Na realidade, eu só vou ter certeza após a postagem desse vídeo, quando eu tiver a confirmação. Então, vamos para a intro e vamos rodar a vinheta. Lembrando que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que ora sejam citados. O tema no nosso vídeo hoje é comprar ações para receber dividendos e em seguida vender. Vale a pena essa operação? Bom, é isso que nós vamos tentar entender nesse vídeo. Bom, eu sei que é comum, hoje existem infinitos canais falando sobre juros, dividendo, a empresa tal está pagando juros sobre o capital próprio a partir da semana passada e você ainda pode participar dessa distribuição de juros sobre capital próprio ou dividendo, né? E muitas pessoas acabam se empolgando com essa ideia e compram a ação, imaginando, vou comprar a ação e ainda vou receber um prêmio por ela, um valor de participação do lucro da empresa, né? Porém, a gente tem que entender como é que funciona esse mecanismo para não sermos pegos ou isso não acabar virando uma pegadinha. Então, nós temos que entender um pouco o que é o dividend yield e o que são dividendos e o que é juros sobre capital próprio, que aparentemente seria a mesma coisa, mas tem uma diferença entre os dois. Bom, o dividend yield é um indicador que demonstra a rentabilidade obtida por uma empresa em relação ao preço de sua ação em um período de tempo. Ou seja, o lucro que aquela empresa ela conseguiu obter em um determinado período, ou seja, o quanto ela se valorizou. Os dividendos são parte do lucro obtido que será distribuído aos acionistas como forma de remuneração mediante a final do exercício social. Pode ser distribuído em forma de dinheiro ou ação. Ou seja, toda vez que algumas empresas, elas, ao final, vamos dizer assim, do seu período de exercício, né, que elas fazem apuração de lucro ou prejuízo, quando elas obtêm um lucro, elas dividem parte desse lucro, ou seja, distribuem parte desse lucro para os seus acionistas, os remunerando. Isso é a característica de algumas empresas que nós temos no mercado. Já o juro sobre o capital próprio é muito parecido, porém, como está descrito, é uma forma de remuneração dos acionistas em dinheiro, porém, como são distribuídas antes da apuração de lucro, são consideradas despesas, né? Na realidade, foi uma forma que algumas empresas encontraram para diminuir, né, o valor que você paga de imposto mediante o seu recebimento da tua remuneração, né, de juro ao capital próprio sobre os valores que você já teria direito quanto ao lucro da empresa.
Como que isso acontece? Dois eventos são importantes para a gente determinar quando que foi divulgado a data que será repassado essa porcentagem de lucro para os acionistas e a data que você deixa de ter direito a receber. E essas datas são chamadas Datacom e DataEx. A Datacom é a data que a empresa comunica ao mercado, via fato relevante, o valor pago por ação, quando os valores serão creditados na conta do acionista e quem tem esse direito. A DataEx é a data em que as ações passam a serem negociadas sem direito aos dividendos ou juros sobre capital próprio. O que é a DataEx? É uma data que, a partir daquele momento, mesmo que você compre as ações dessa empresa e esse valor, né, de juros sobre capital próprio ou dividendo não tenha sido, vamos dizer assim, creditado ainda, você passa a não ter direito a participar dessa divisão. Aí eu coloquei aqui embaixo um exemplo, né? BRDT3, Datacom 31/7/2020, tipo dividendo, DataEx 3/8/2020, ou seja, passa a ter direito a receber esse dividendo quem for detentor das ações até o dia 3/8/2020. Quem comprar essa ação a partir do dia 4, ou seja, do dia 4/8 em diante, não tem direito a esse dividendo. Data prevista de pagamento, 30/9/2020. Isso cai naquela situação que eu estava falando. 30/9 é a data que estava, né, e foi pago, inclusive, previsto o pagamento desse dividendo. Porém, você só tem direito a receber esse valor no dia 30/9 se você detinha as ações da BRDT3 até o dia 3/8/2020. E o valor pago por ação foi de 0,469699, por aí em diante, ou seja, um valor bem comprido. Normalmente a gente considera só as 5 primeiras casas. Bom, exemplo valor de uma ação com yield de 5% ao ano com um único pagamento. Por que um único pagamento? Porque algumas empresas elas costumam pagar mais de uma vez por ano. Para isso existe um calendário, esse calendário não é um calendário fixo e você tem que estar sempre de olho nas datas de pagamento das empresas que você tenha em tua carteira. Eu simulei aqui uma ação XYZA3, valor da ação R$10, Datacom 1/5/2020, DataEx 15/5/2020, ou seja, quem tivesse comprado as ações dessa empresa fictícia a partir do dia 15 não teria direito a receber o bônus dessa ação. Data prevista de pagamento, dia 30/5/2020, valor pago 0,500, ou seja, 50 centavos por ação. Aí que vem a parte que muita gente acaba se enrolando quando compra uma ação pensando nessa possibilidade de estar comprando uma ação e ainda ganhando um prêmio, né? E muitas pessoas fazem isso pensando, vou comprar a ação, vou receber o dividendo, né? Vou receber, vamos dizer, o lucro, vamos dizer que essa empresa vai estar distribuindo e logo depois eu vendo. Porém, o que acontece? Nesse caso, no dia 15/5/2020, a ação que valia R$10 passou a valer R$9,50. Por quê? O valor que foi pago por ação que você recebeu como juros sobre capital próprio ou dividendo, ele é descontado na ação no dia seguinte à DataEx. Uma outra observação, para facilitar, eu não considerei aqui a questão do imposto, né, que pode incidir, né, sobre esta operação. Pontos importantes a se observar quando você compra uma ação pensando em receber os seus dividendos ou juros sobre capital próprio. Periodicidade de pagamento, a constância e distorções no valor do dividend yield. O que são distorções? Muitas vezes, quando há uma variação muito grande no valor dessa ação, questão de desdobramento, ou igual aconteceu agora, por exemplo, que por questão do Covid-19 várias ações elas tiveram uma queda muito grande, perderam aí algumas até 50%, 60%
do seu valor nominal, algumas dessas ações estão com o dividend yield distorcido, ou seja, está muito alto em relação ao valor da ação, porque ela caiu muito. E um outro detalhe também, a diferença no dividendo entre as ações do tipo ordinária e preferencial, que, como o próprio nome diz, as ações ordinárias elas têm por característica dar direito a voto do acionista, e as ações preferenciais elas são preferenciais ao recebimento de dividendos. Vou pegar aqui um exemplo rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, né? Aqui no site Fundamentos. Vou pegar uma ação aqui, por exemplo, a Tietê, né? Tiet 4, por exemplo. Bom, Tiet 4 é uma ação do tipo preferencial, né? Da STET, setor de energia. Não vou entrar em detalhe aqui, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. A ação da Tiet 4 ela está no site com um yield de 8,01, ou seja, 8,1 de dividend yield ao ano, né? Isso vai ser quanto ela pagou nos últimos 12 meses. Vamos pegar um outro caso aqui, por exemplo, a Taesa. Tae 4, por exemplo. Taesa, aqui ó, dividend yield 8,6 também, ou seja, são empresas que pagam um bom dividendo. E um outro detalhe também importante, que dá inclusive para olhar aqui pelo site, cadê história de cotação, acionista, principais, proventos. Aqui, ó, pelo site você tem como ver quais são os meses que normalmente essas empresas costumam pagar e quantas vezes elas costumam pagar essas bonificações, nesses proventos aos seus acionistas. Por exemplo, a Taesa, ela pagou, aqui rapidinho, olhando, dividendo no dia 6/5, pagou de novo no dia 19/5, pagou juros sobre capital próprio no dia 19/5 também. Dia 17/8 ela pagou de novo dividendo e no dia 17/8 ela também pagou juros sobre capital próprio para as ações do tipo preferencial da Taesa. Então, fazendo as considerações finais, o ato de você comparar uma ação, segundo a minha visão, é claro, né? Simplesmente para conseguir receber os dividendos ou os proventos por ela gerados e logo em seguida vender essa ação, eu não considero uma prática sadia, ou seja, eu não considero uma boa prática de investimento. Agora, se você já estava pensando em comprar uma determinada ação e essa ação ela está próxima a um prazo de pagamento de qualquer tipo de dividendo que seja, né? Você pode aproveitar, é claro, esse momento para você aportar o teu dinheiro nessa ação e já aproveitar o embalo e começar com o pé direito já recebendo alguma coisa em seu próprio benefício dessa empresa. É claro que, mais uma vez lembrando, a compra de uma ação tem que ser muito bem estudada. Somente a questão dela pagar um bom dividendo não significa propriamente que seja algo que deva ser 100% levado como importante, né? Vários outros fatores têm que ser levados, principalmente quando você está comprando uma empresa pensando a longo prazo. Bom, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, te deu uma visão um pouco diferenciada ou melhorou o teu conhecimento sobre esse assunto, deixa seu like e compartilha. Se você não gostou também, não tem problema, deixa de seu dislike, mas por favor, coloque nos comentários o porquê você não gostou para que nós possamos estar melhorando a cada dia. Inscreva-se no canal e acione o sininho
para que você possa receber as atualizações dos nossos próximos vídeos. Um muito obrigado a todos e bons investimentos.